Quando pensamos nas maldades do diabo, a mente instantaneamente se enche de imagens aterrorizantes. A figura sombria e poderosa que desafia o bem e semeia o caos. Mas o que muitos não sabem é que, mesmo esse ser aparentemente poderoso, mas não é, perante a Deus, possui suas limitações. Imagine que, atrás da máscara de terror, há coisas que o próprio príncipe das trevas não pode realizar. Curioso para descobrir quais são esses segredos. Então, abra a sua mente e permita-se entrar nesse universo de mistérios. Por hoje, vamos revelar as 5 coisas que o diabo, com todo o seu poder e malícia, simplesmente não pode fazer. Prepare-se, pois as verdades que você está prestes a ouvir vão desafiar tudo o que você pensava saber sobre o obscuro. Primeiro, criar ou dar vidas. A Bíblia, como o texto sagrado central do cristianismo, oferece uma compreensão clara sobre as capacidades e limitações do diabo. De acordo com as Escrituras, o diabo, embora um ser poderoso dentro do mal, não possui a habilidade de criar ou dar a vida. Esta noção é reiterada por diversos textos bíblicos que sublinham a soberania de Deus sobre a criação e a vida. Primeiramente, é importante compreender que, na Bíblia, a capacidade de criar e dar vida é uma prerrogativa exclusiva de Deus. Desde o início do Gênesis, é dito que Deus criou os céus e a terra e tudo o que neles há. Em Gênesis 2:7, lemos que foi Deus quem formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Este ato de dar vida é um testemunho único do poder criador divino. Em nenhuma parte das Escrituras é sugerido que o diabo possua este tipo de poder criativo. Além disso, o diabo é retratado na Bíblia não como um criador, mas como um destruidor e enganador. Jesus Cristo, em João 8:44, descreve o diabo como homicida desde o princípio e pai da mentira. Este versículo sublinha que a natureza essencial do diabo é a corrupção e a destruição, não a criação ou a geração da vida. Ele pode tentar corromper e distorcer aquilo que já foi criado, mas não possui a essência criativa de dar vida. O Apocalipse 12:9 apresenta o diabo como o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Este aspecto enganador corrobora a ideia de que o diabo usa ilusões e mentiras para exercer o seu poder. Mas estas ilusões não têm a substância da criação verdadeira. Além das narrativas descritas, teólogos frequentemente apontam para o conceito de vida na Bíblia como uma bênção divina que está inextricavelmente ligada à presença e à vontade de Deus. Como dito em 1 João capítulo 5, de 11 a 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. A vida é vista, então, como um dom que só pode ser transmitido pela divindade, sendo um atributo inerente a Deus e a Jesus Cristo. Por todas essas razões, dentro do contexto bíblico, é claro que o diabo não tem a capacidade de criar ou dar vidas. Esta capacidade é reservada exclusivamente para Deus, o Criador, reafirmando a completa soberania divina sobre a vida e a existência. Segundo, ler mente. Contrastando isso, Nise, o diabo, embora seja um ser espiritual poderoso, possui limitações claras. Ele é um anjo caído, conforme descrito em Ezequiel capítulo 28, de 12 a 17. E apesar de sua astúcia e inteligência, ele não compartilha das qualidades divinas de Deus, como a onisciência. O diabo pode observar e inferir comportamentos humanos, mas ele não pode acessar diretamente os pensamentos e sentimentos internos das pessoas. Além disso, encontramos evidências indiretas disso na história de Jó. Em Jó 1 e 2, vemos que Satanás precisava estar diante de Deus
para saber detalhes específicos sobre Jó e sua vida. Ele não tinha conhecimento prévio e perfeito sobre Jó sem a permissão divina. Isso sugere que seu conhecimento é derivado, limitado e dependente de observações externas, e não de uma capacidade intrínseca de ler mentes. Outra passagem relevante é 1 Coríntios 2:11, onde Paulo escreve: Pois, quem conhece os pensamentos do homem, senão o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Este versículo reforça a ideia de que os pensamentos de uma pessoa são exclusivos de seu próprio espírito e que até mesmo seres espirituais como o diabo não têm acesso a essa esfera íntima. Portanto, com base nos relatos bíblicos, podemos concluir que, enquanto o diabo pode ser um adversário astuto, que observa e manipula através de tentações e enganos, ele não possui a capacidade de ler nossas mentes. Essa faculdade é reservada apenas a Deus, que conhece cada detalhe sobre nós e nos chama para confiar nele, sabendo que nós estamos protegidos na sua onisciência e amor. Terceiro, salvação eterna. O tema da salvação eterna é central na maioria das tradições cristãs, e as Escrituras Sagradas são claras ao afirmar que o diabo não possui a capacidade de oferecer essa salvação. De acordo com a Bíblia, a salvação eterna é um dom exclusivo e soberano de Deus, que é oferecido através de Jesus Cristo. Primeiramente, é importante entender quem é o diabo segundo as Escrituras. Ele é frequentemente descrito como Satanás ou Lúcifer, um anjo caído que se rebelou contra Deus. Essas passagens nos ajudam a entender que o diabo não é um ser com poder criador ou redentor, mas sim um adversário de Deus e da humanidade. Em contraste, a Bíblia é clara ao afirmar que Deus é o único que tem o poder de salvar. Atos 4:12 declara: Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Aqui, Pedro está se referindo à necessidade de crer em Jesus Cristo para a salvação. Este versículo claramente delimita a exclusividade da salvação a Jesus Cristo, sem espaço para que qualquer outro, incluindo o diabo, possa ter essa capacidade. O próprio nome de Jesus incorpora a ideia de salvação. Em Mateus 1:21, o anjo diz a José: Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus significa o Senhor salva, e este é um papel que o diabo nunca poderá cumprir, uma vez que ele é a própria personificação do pecado e da rebelião contra Deus. Além disso, Jesus afirmou claramente em João 14:6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Esta declaração elimina qualquer possibilidade de que a salvação possa ser obtida através de qualquer outro meio. O diabo, sendo o inimigo de Deus, está completamente desqualificado para oferecer a salvação eterna, pois ele mesmo está destinado ao juízo final. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. A missão de Jesus Cristo foi trazer vida eterna à humanidade através de seu sacrifício na cruz. João 3:16 é talvez o versículo mais conhecido que encapsula este tema. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta oferta de salvação é baseada no amor de Deus e no sacrifício de Cristo, algo que o diabo é inerentemente incapaz de oferecer. Portanto, ao examinar as Escrituras, fica claro que o diabo não pode oferecer salvação eterna. Somente Deus, por meio de Jesus Cristo, tem o poder de redimir e salvar a humanidade. Esta verdade é fundamental para a fé cristã e é um lembrete do amor e da graça inestimáveis de Deus para com todos nós. Quarto,
Onipotência. A ideia de onipotência, ou seja, ter poder ilimitado, é uma característica atribuída exclusivamente a Deus nas tradições cristãs. Satanás, também conhecido como o diabo ou Lúcifer, é um ser poderoso, mas ele está longe de possuir a onipotência. Vejamos como as Escrituras deixam claro por que Satanás não pode ser onipotente. Primeiramente, a onipotência é um atributo que define a natureza de Deus. Em várias passagens da Bíblia, Deus é descrito como o Criador e sustentador de todas as coisas, aquele que possui poder absoluto sobre o universo. Um exemplo claro disso é encontrado em Jeremias 32, 17, onde lemos: Ah, Senhor soberano, fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Este versículo ilustra a magnitude do poder de Deus, destacando que nada está além do seu alcance ou controle. Em contraste, Satanás é um ser criado, e como tal, ele é intrinsecamente limitado. Ele foi originalmente um anjo criado por Deus, mas caiu em desgraça devido à sua rebelião e orgulho. Esses textos mostram que, por mais poderoso que Satanás possa ser, ele é um ser finito, sujeito ao julgamento e à autoridade de Deus. Outro ponto a considerar é que a onipotência implica a capacidade de fazer tudo o que é logicamente possível, incluindo a criação e sustentação da vida. Em Colossenses capítulo 1, de 16 a 17, Paulo escreve sobre Cristo: Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam principados ou potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Este trecho reforça que apenas Deus possui o poder de criar e manter o universo, algo que Satanás não pode fazer. Além disso, a Bíblia frequentemente mostra que o poder de Satanás é restrito e condicionado pela permissão de Deus. No livro de Jó, vemos um exemplo claro disso. Em Jó 1:12, o Senhor disse a Satanás: Pois bem, ele está nas suas mãos. Apenas não lhe toque na vida. Aqui, Satanás precisa da permissão de Deus para testar Jó e está explicitamente limitado em suas ações. Também é relevante notar que o poder de Satanás é limitado em sua capacidade de determinar o destino das almas. Em Apocalipse 20:10, vemos o destino final de Satanás. E o diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Este versículo revela que Satanás não tem controle final sobre sua própria existência, quanto mais sobre o destino eterno de outros seres. A onipotência de Deus está diretamente relacionada com sua soberania, bondade e justiça. Ele governa com perfeito amor e sabedoria, enquanto Satanás é caracterizado pela sua rebelião e maldade. A essência do poder divino é usar sua onipotência para cumprir seus propósitos justos e amorosos, como vemos em Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito.